Olá pessoal, boa noite. A paz de Jesus, seja bem-vindo. Mais uma meditação da Meditação de Cristo. Deus te abençoe esse dia. Gente, eu vou avisar uma coisa, né? Hoje me falaram que alguma das lives, né, tem ficado baixa. Então eu estou testando agora uma outra posição aqui do meu celular, né? E eu peço, gente, se tiver baixo, né, me avisem. Me avisem nos comentários. Só mais um momento, vamos começar. Hoje com 10 minutinhos de atraso. Acontece, gente. Acabei de sair de uma conversa. Quando vi, já é 10 horas. Mas vamos lá. Hoje é o livro 3, capítulo 46. Da confiança que devemos ter em Deus quando se nos dizem palavras afrontosas. Ou seja, quando nos insultam, né? Falei pra vocês. Esse livro tem umas palavras dificilzinhas, né? Mas a gente... Mas nada que a gente não saiba. Vou aqui fazendo a tradução. Então só mais um momento, a gente já continua. Vamos estar nesse clima, né, do Espírito Santo de Deus, da bênção de Deus. Pedindo que o Senhor já toque em nossos corações. Vem Espírito Santo de Deus, toque, Senhor. Toque sobre nossa mente, sobre nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, Senhor, tocar, Senhor, nossa mente e nosso coração. E vem libertar-nos, Senhor, muitas vezes das nossas próprias angústias, Senhor, das nossos próprios achismos, Senhor, nossas próprias vontades, né, que não são, Senhor, da Tua vontade, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, até o que é necessário na caminhada cristã, né? Olhar para nós, olhar para dentro de nós e ver aquilo que pode estar errado, né, para que sejamos pessoas melhores. Gente, eu comentando essa oração, eu fiz lembrar de uma coisa. Sabe uma coisa que é triste de ver no mundo hoje em dia? As pessoas zombando da santidade, né, gente? Putz, é assim. Você quando fala, eu não sou santo, não, que é isso? Que isso, eu santo? Gente, se a pessoa zomba da santidade, não quero dizer, né? Então qual que é o propósito de vida dela, né? Porque o nosso propósito de vida é a santidade, né? Isso deve ser corresponder a Deus da melhor forma possível. Né? Agora, se a pessoa zomba de um dom, um dos dons mais preciosos que Deus nos deu, inclusive, né? Inclusive, se essa pessoa ainda vai à igreja, entendeu? É questão de se pensar, né? Tenhamos a santidade por meta. A gente tem que ter sempre, né? Porque senão, claro que perfeito só Deus, mas a gente tenta ao máximo aqui, né? Por isso que eu gosto muito da igreja por conta disso. Tem a santidade, a gente tem exemplos de santos que não são deuses, né? Muitos acusam de idolatrá-los algumas vezes, né? Não é isso. Não são deuses, mas são pessoas que na humildade, na simplicidade, foram se moldando para ficar o mais próximo de Deus possível, né? Para ficar o mais próximo de Jesus possível. Lógico que todos pecamos, mas, né? Tem que ter essa meta de santidade. Inclusive eu acho legal isso, né? É isso que Deus faz. Deus tira a força da fraqueza. Daquele, por exemplo, deixa eu dar aí um exemplo daquele que vivia se prostituindo, que inclusive teve relações homossexuais, daquele que vivia na parada gay, tudo aquilo. Deus pode fazer dele um padre, se for a vocação de Deus, se for a vontade de Deus. Né? Então a gente, né, devemos parar, né, conforme disse, acho que no evangelho de hoje, no evangelho de ontem, né, devemos parar, né, de ser como bombeiros, ou seja, isso aí essa palavra bombeiro é um outro pregador que utilizou numa pregação e eu achei muito interessante essa palavra, né? Paremos de ser bombeiros, né? Vemos alguém na igreja cheio de fogo, cheio de, né? Aí a gente começa a atacar água, né? Ah, mas esse cara aí vivia lá na biqueira, esse cara vivia na parada gay, o que quer que seja. A gente não deve fazer isso, gente. Não devemos ser bombeiros. É bombeiros do mal isso daí, né? Porque não é de Deus. Devemos sempre incentivar as pessoas a se aproximar de Deus. E tenho certeza, se muitas pessoas estão faltando na igreja é por conta disso, né? Porque talvez vier na igreja tem muito bombeiro que vai ficar olhando torto. Que isso, esse cara aqui, esse gay, esse drogado, né, nas linguagens do mundo. Nós vamos começar aqui, quase 5 minutos de vídeo já, e até agora nada, né? Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro parágrafo é Jesus falando:
filho, conserva-te firme e espere em mim, pois palavras são palavras, ferem os ares, mas não quebram a pedra. Se és culpado, trata logo de emendar-te. Se a consciência de nada te acusa, faz o propósito de sofrer isso de boa vontade. Por amor de Deus, não é muito sofreres, às vezes mais palavras, já que não podes ainda suportar mais pesados golpes. E por que razão te ferem tão leves coisas, senão porque és ainda carnal e fazes ainda mais caso dos homens do que convém? Teme ser desprezado, e por isso não queres ser repreendido de tuas faltas, e procuras defender-te com desculpas. Mas examina-te melhor e verá que vivem em ti o mundo e o vão desejo de agradar aos homens. Pois já que foges de ser abatido e confundido por causa dos teus defeitos, mostras claramente que não és verdadeiramente humilde, nem inteiramente morto ao mundo, e que o mundo não está de todo crucificado para ti. Gálatas 6,14. Mas ouve a minha palavra e não farás caso de 10.000 palavras humanas, mesmo que dissessem contra ti quanto pode inventar a mais negra malícia. Que mal te faria se o deixasse passar? Não fazendo mais caso do que de uma palha, porventura poderia arrancar-te um só cabelo? Resumindo agora esses 2 parágrafos em uma linguagem mais simples. Que confiança devemos ter em Deus quando nos falam palavras afrontosas, ou seja, quando nos insultam. Conserva-te firme e espere em mim, pois palavras são as palavras. Ferem os ares, mas não quebram a pedra. Ou seja, agora lembrei de uma vez uma amiga do serviço, ela falou algo que me impressionou muito, a força dela, né? Ela falou: o que você fala para mim, para aqui, daqui não passa. E é isso mesmo que nós devemos tentar na nossa caminhada da vida, né? Principalmente na caminhada cristã. Quantos, né, nos insultam, né? A começar de quando a gente vai para a igreja, né? Aí já vem com o nosso passado: olha lá o drogado, isso, aquilo, né? Possamos ser assim, as línguas maldizentes, as línguas que não vêm de Deus. Olha, para aqui, que pare aqui, que não entre. Ou então entra por ouvido e sai pelo outro, né? Tem que ser assim, gente. Porque, né, as línguas maldizentes, as línguas que não estão da parte de Deus, né, gente? Não deve fazer caso. Não é muito sofreres a vezes más palavras, já que não podes ainda suportar mais pesados golpes. Porque ainda não podes suportar coisas leves, porque és ainda carnal e fazes ainda mais caso dos homens do que convém. Ou seja, né, deixamos de tudo que as pessoas falam nos importar. Né? Claro, se vai ser para edificação, se vai ser uma coisa construtiva para edificação, sim. Agora, se não é, né, é a nossa consciência com Deus que vale. E porque muitas vezes, né, ainda nos ferem, né, coisas que os mundanos falam, né? E, bom, tipo o caso disso também, né, dá pra dizer, muitos jovens, muitos adolescentes, né, tem que estar no grupo, tem que se sentir acolhido, né? Se uma amiga, uma amiga fala uma coisa, nossa, já logo, né, tem que fazer aquilo para agradar aquela pessoa, né? Mas não nos devemos ser assim, nós devemos olhar para as coisas do céu, né, e não para as coisas dessa terra. Teme ser desprezado e por isso não queres ser repreendido de tuas faltas. Olha, eu vou falar agora uma coisa que vai doer para alguns, né? Mas assim, a caminhada cristã é assim, tem algumas verdades que tem que ser ditas, né? Claro que sempre visando a conversão, né? Nunca jogar dano na cara das pessoas, mas há algumas que tem que ser ditas. Há uns cutucões que todos nós devemos tomar. Que nem esse aqui, se és culpado, trata-te logo de emendar-te. Se a consciência de nada te acusa, faz o propósito de sofrer de boa vontade, por amor de Deus. Ou seja, irmão, todos nós, sem exceção, até o Papa, somos chamados a nos emendar no que é necessário, né? A moral cristã está aí, né? A gente deve seguir para quê? Para ter uma vida equilibrada, para ter uma vida disposta ao amor de Deus. Que os mandamentos básicos: não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar as pessoas, viver uma sexualidade, uma castidade regrada,
Porque realmente contradizer isso só vai dar em perdição, só vai dar em desamor. É verdade. Se és culpado, trata-te logo de emendar-te. Gente, e quantas pessoas, né, nesse mundo inventam tantas desculpas que é para isso, para não se emendar. Tanta desculpa, né? Fazem do pecado um projeto de vida, né? Infelizmente. Né? Obedecem a tudo, né? Mas não obedecem ao próprio Deus. Obedecem tantas vontades da carne, obedecem tantas leis que o mundo coloca aí, tantas ideias mundanas, mas não obedece ao próprio Deus. Né? Porque o Senhor só pede isso, um pouco de renúncia, né? Para vivermos uma vida santa, uma vida regrada. Né? Então, vejamos, gente, o que tem que emendar, tem que emendar, gente. Não fujamos disso. Porque não adianta, gente. Não adianta. Agora, se a consciência de nada te acusa, faz por amor de Deus. Aí entra também a questão de jejum, por exemplo, jejum das penitências, né? Lógico que a sociedade egoísta não enxerga o porquê de um jejum, uma penitência, né? Mas é por isso, em gratidão a Deus, sofrer, renunciar a nós mesmos, por Deus. Né? Lógico que coisas dentro do limite, né? Coisas dentro do... Né? E é por gratidão a Deus, é sempre que é o que é um sacrifício, uma renúncia para nós, que não nos cause mal, logicamente, né? E em gratidão a Deus. Agora não é lógico que esses masoquistas ainda que cortam o braço, né? Dá chicotada, né? Não é isso. E dizem que sentem prazer com isso, né? Isso que é estranho. Não é isso, não é isso que é jejum, não é isso que é penitência, mas em gratidão a Deus, e tudo isso por amor. E hoje que meu pai daqui dizia, né? Hoje ou ontem, né? E eu digo também, né? A caminhada cristã não deve ser por medo do inferno, porque isso não sustenta. Mas por amor a Deus, por gratidão, simplesmente por isso. Ou seja, o que ainda reina na gente quando a gente a gente desanima de Deus? Seja bem-vindo, a paz, Dani, benção. É porque, né, nos examinando é que veremos que ainda estamos no mundo, ainda estamos com desejo de agradar as pessoas, né? Pois já que foges de ser abatido e confundido por causa dos teus defeitos, mostra-te claramente que não és verdadeiramente humilde. E agora falou de uma coisa complicada. Humildade, porque quem é soberbo, Deus resiste, né? Quem é soberbo não quer obedecer. Vamos prosseguir já. Mas quem não domina o coração, nem tem a Deus diante de seus olhos, facilmente fica aborrecido com uma palavra de repreensão. Aquele, porém, que confia em mim não se aferra à sua própria opinião, viverá sem temor dos homens. Eu sou juiz e conheço todos os segredos. Sei como se passou tudo. Sei quem fez a injúria e quem a sofre. De mim saiu esta palavra. Por minha permissão te sucedeu isso, para que fossem revelados os pensamentos de muitos corações. Lucas 2,35. Julgarei culpado e o inocente, primeiro, porém, quis provar ambos por oculto juízo. Engana muitas vezes o testemunho dos homens. Meu juízo é verdadeiro e não será revogado. As mais das vezes é oculto, e poucos lhe conhecem todas as particularidades. Mas nunca erra nem pode errar, posto que pareça menos reto aos olhos dos necios. A mim, pois, deves recorrer em todo juízo, e não te ater a teu próprio parecer, pois o justo não se perturbará, seja o que for que lhe suceda, por permissão de Deus. Não se afligirá com as palavras que contra ele disserem justamente, mas também não se encherá de vã alegria quando os outros o justificarem com razões. Ele pondera aqui: eu sou prescrutador dos corações e dos rins. Salmo 7, versículo 10. Eu não julgo segundo exteriores aparências humanas, porque muitas vezes é culpável aos meus olhos o que é tudo por louvável na opinião dos homens. Então, novamente, ele dizendo que é o Senhor que conhece tudo, né? E é a Ele que devemos recorrer. Muito interessante, interessante, a gente já falei, né? Essa é a principal lição da nossa caminhada cristã, que muitas vezes, né, nós temos dificuldade de entender, né? Falo nós porque eu também, infelizmente. Devemos simplesmente confiar a Deus na nossa vida. Tudo que formos fazer, rezar,
né? Confiar em Deus. Mas quantas vezes são tantas tribulações, né, que a gente olha para a tribulação, olha para a tristeza e se esquece um pouco de Deus, na verdade, né? Deixa um pouco de lado. Esquece que é Deus que está guiando tudo, né? Mas tudo devemos colocar nas mãos dele, que ele faz. E por fim, o último parágrafo. E a gente respondendo: Senhor, Deus justo, forte e paciente, se que conheceis a fraqueza e malícia dos homens, sede minha fortaleza e toda a minha confiança, porque não me basta a consciência da própria força. Vós sabeis o que eu não sei, por isso eu devia ter percebido qualquer repreensão com humildade e mansidão. Perdoai-me, portanto, todas as vezes que assim não fiz, e dai-me de novo mais a graça de sofrer. Portanto, mais valiosa é vossa abundante misericórdia, para alcançar o perdão dos pecados, do que minha pretensa justiça em defesa do que está oculto na consciência. E mesmo que ela de nada me acuse, nem por isso sou justificado, porque sem a vossa misericórdia nenhum vivente haverá justo aos vossos olhos. Isso diz no Salmo 142, versículo 2. E são para nós como palavras do Senhor, graças a Deus. Então, finalizando nesse último parágrafo, a gente pode até ter como uma oração para a gente, né? Então, Deus dizendo, Ele que é forte, Ele que conhece as nossas fraquezas, a gente pede que Ele seja a nossa fortaleza, né? E toda a nossa confiança, porque sabemos, né, que não nos basta a nossa própria confiança, não nos basta, né, a nossa própria força na luta, né, e perdemos. Vós sabeis que eu não sei receber a repreensão com humildade e mansidão. É aí que a gente entra naquele, né? Deus como um Pai, ele nos corrige. É necessário muitas vezes nos corrigir, né? Não nos bajular e nos deixar perdendo, nos machucando, né? Mas fazer as correções necessárias. Assim deve agir todo Pai amoroso. E com o Pai do céu não é diferente. Então, suportemos também os sofrimentos, né, que são necessários. E é o Senhor que sabe, né? Não é nós, a nossa justiça, me diz aqui, do que minha pertence à justiça em defesa do que está oculto na consciência. Porque é uma coisa que é fato, a gente só vê o que a gente vê, né? A gente não vê o resto. Por isso que Jesus fala pra gente não julgar, né? Porque eu sei o que eu vejo de uma pessoa, mas não sei o coração dela, não sei a história dela, não sei se é verdade aquilo mesmo. Então por isso que nós não podemos ser juízes de ninguém. E também, né, sem contar que o próprio cristão não pode ter essa visão, né, de querer julgar o outro. Se já tem essa visão, já está errado. Portanto, mais valiosa é a vossa abundante misericórdia para alcançar o perdão dos pecados do que a minha pertença à justiça. E mesmo que ela de nada me acuse, a consciência, nem por isso sou justificado. Porque sem a vossa misericórdia ninguém é justo. Ou seja, sem a misericórdia do Senhor, gente. Bom, então é isso. Da confiança que havemos de ter em Deus quando nos dizem palavras afrontadas. Então isso é fortaleza em Deus, né? E a oração. Orar e rezar mesmo, esperar. Foi um momento de provação. E é isso aí, né? Olhamos para dentro de nós, nos corrigimos e confiamos em Deus, né? Confiamos em Deus e não nos homens, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite, até mais.